Bem-vindos às narrativas sagradas. Hoje vamos embarcar em uma das mais extraordinárias e dramáticas jornadas da Bíblia. A história de um homem nascido para morrer, criado como príncipe, mas destinado a ser o maior libertador de seu povo. Prepare-se para desvendar a jornada épica de Moisés. Uma saga de fé, hesitação, milagres e um confronto monumental contra o poder mais temível de seu tempo. Esta é uma história de transformação de um homem que, apesar de suas falhas, foi escolhido por Deus para mudar o curso da história. A história de Moisés começa em um tempo de grande escuridão para os israelitas. Eles eram escravos no Egito, oprimidos sob o jugo de um faraó cruel que temia o crescimento do povo hebreu. Para conter sua população, o faraó emitiu um decreto terrível. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Em meio a esse terror nasceu um menino. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses, incapaz de entregá-lo à morte. Quando não pôde mais escondê-lo, ela tomou uma decisão desesperada e cheia de fé. Fez um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos à beira do Nilo. Sua irmã, Miriam, observava de longe para ver o que aconteceria. Por providência divina, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas pegá-lo. Ao abrir o cesto, viu o menino chorando. Teve compaixão dele. Miriam então aproximou-se e perguntou à princesa se ela gostaria que uma mulher hebreia amamentasse o bebê. A princesa concordou. Miriam foi e chamou Joquebede, a própria mãe do menino. Assim o bebê foi amamentado e cuidado por sua própria mãe, recebendo um salário do faraó, sob a proteção do palácio. Quando o menino cresceu, Joquebede o levou à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho, e o chamou de Moisés, que significa tirado da água. Moisés cresceu na corte egípcia, recebendo a melhor educação e treinamento. Como um príncipe do Egito, ele tinha acesso a todo o conhecimento e poder do império que oprimia seu próprio povo. Moisés cresceu, tornando-se um homem poderoso em palavras e ações. Mas apesar de sua vida de luxo e privilégio, ele nunca esqueceu suas raízes. Ele sabia que era hebreu. Um dia, Moisés saiu para ver seus irmãos hebreus e presenciou a dura servidão deles. Viu um egípcio espancando um hebreu. Num impulso de fúria e justiça, Moisés olhou para um lado e para o outro, e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu novamente e viu 2 hebreus brigando. Ele perguntou ao agressor: "Por que você está espancando seu próximo?" O homem respondeu: "Quem te nomeou príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio?" Moisés ficou com medo. Ele percebeu que seu ato havia sido descoberto. O faraó também soube do ocorrido e procurou matar Moisés. Para salvar sua vida, Moisés fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. Lá, ele se sentou junto a um poço. Encontrou as 7 filhas de Jetro, o sacerdote de Midian, que vieram tirar água para seus rebanhos. Pastores vieram e as expulsaram, mas Moisés se levantou e as defendeu, e deu de beber aos rebanhos delas. Jetro, ao saber do que Moisés havia feito, convidou-o para comer em sua casa. Moisés decidiu morar com Jetro, e com o tempo casou-se com sua filha Zípora. Eles tiveram um filho a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: "Sou estrangeiro em terra estranha." Moisés passou 40 anos como pastor de ovelhas em Midian. 40 anos de exílio, de vida simples, longe do poder e da glória do Egito. Ele, o príncipe, tornou-se um humilde pastor. Esse período foi crucial para moldar seu caráter, para quebrar sua autoconfiança e prepará-lo para a verdadeira missão que Deus tinha para ele. Enquanto isso, no Egito, o faraó que queria matá-lo morreu, mas a opressão sobre os israelitas continuava, e seus clamores subiam a Deus. Um dia, enquanto Moisés apacentava o rebanho de seu sogro, ele o levou para o lado ocidental do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Ele disse a si mesmo: "Vou me aproximar para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima." Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus o chamou do meio da sarça. "Moisés, Moisés", ele respondeu. "Eis-me aqui." Deus disse: "Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." E acrescentou: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: "Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, e conheço o seu sofrimento. Desci para levá-los da mão dos egípcios e para tirá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, terra que mana leite e mel." E então veio a ordem que mudaria a vida de Moisés para sempre. "Vá, pois eu o enviarei ao faraó para tirar o meu povo." Os filhos de Israel do Egito, Moisés,
O homem que fugira do Egito com medo, agora era enviado de volta para confrontar o império mais poderoso da terra, mas sua resposta não foi de confiança, e sim de profunda hesitação. Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus disse: Certamente eu estarei com você. E este será o sinal de que fui eu quem o enviei. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês me adorarão neste monte. Moisés continuou com suas objeções. E se eles não acreditarem em mim? E se disserem que o Senhor não me apareceu? Deus lhe deu sinais. Sua vara se transformou em serpente e depois voltou a ser vara. Sua mão ficou leprosa e depois curada. Mas Moisés ainda não estava convencido. Senhor, eu não sou um homem de fala fácil, nem agora nem antes, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus respondeu: Quem deu a boca ao homem? Ou quem o fez mudo ou surdo, ou que vê ou que é cego? Não sou eu, Senhor? Vá, pois eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Mesmo assim, Moisés insistiu: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés, mas em sua misericórdia Deus disse: Não há Arão, seu irmão, o levita. Sei que ele fala fluentemente. Eis que ele está vindo ao seu encontro, e ao vê-lo se alegrará em seu coração. Você falará a ele e porá as palavras na sua boca. Eu estarei com a sua boca e com a boca dele, e lhes ensinarei o que vocês devem fazer. Ele falará por você ao povo, com Arão como seu porta-voz, e com a promessa da presença de Deus. Moisés finalmente aceitou a missão. Ele pegou sua vara, despediu-se de seu sogro e partiu de volta para o Egito, para o lugar de onde havia fugido, para enfrentar seu passado e o Faraó. Moisés e Arão se apresentaram diante do Faraó e transmitiram a mensagem de Deus: Deixe meu povo ir. O Faraó, arrogante, respondeu: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Appear to die. Começou um dos maiores confrontos da história. Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, uma demonstração crescente de seu poder e juízo contra os deuses egípcios, e a obstinação do faraó. Água do Nilo transformada em sangue. Invasão de rãs, piolhos, moscas, peste nos rebanhos, úlceras e tumores. Chuva de granizo e fogo, gafanhotos, trevas densas por 3 dias. A cada praga, o faraó endurecia seu coração, prometendo libertar o povo apenas para voltar atrás. Os magos do Egito tentavam imitar os sinais, mas logo foram superados pelo poder de Deus. O sofrimento do Egito era imenso, mas a teimosia do faraó era ainda maior. A 10ª e última praga foi a mais terrível: a morte dos primogênitos. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro, passar seu sangue nos umbrais das portas e comer a carne assada com pães sem fermento. O anjo da morte passaria pelo Egito, mas onde visse o sangue, passaria por cima. Naquela noite houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto, do primogênito do faraó ao primogênito do prisioneiro. O faraó, que havia perdido seu próprio filho, finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e Arão durante a noite e disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e sirvam ao Senhor como disseram. Levem também os seus rebanhos e o seu gado como pediram, e vão-se. E abençoem-me também. Assim, os filhos de Israel saíram do Egito apressadamente, após 430 anos de escravidão. Eles levaram consigo seus bens, seus rebanhos, e o ouro e a prata que os egípcios lhes deram. Mas a jornada não seria fácil. O faraó, em sua obstinação, mudou de ideia novamente. Ele reuniu seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros e perseguiu os israelitas, alcançando-os junto ao Mar Vermelho. Os israelitas ficaram apavorados e clamaram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para que nos trouxesse para morrer no deserto? Por que nos fez isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que lhe dissemos no Egito: Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, em meio ao pânico do povo, respondeu com fé e coragem: Não temam, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Pois os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Fiquem quietos. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que sigam em frente. E você levante a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem em seco pelo meio do mar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar recuar com um forte vento oriental durante toda aquela noite, e transformou o mar em terra seca. As águas se dividiram, formando uma parede à direita e outra à esquerda. Os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios perseguiram, entrando no meio do mar. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar,
para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram, cobrindo os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum deles restou. O povo de Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Temeram o Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. A jornada pelo deserto foi longa e cheia de desafios. O povo murmurava por água, por comida, por carne. Eles se esqueciam rapidamente dos milagres e da libertação. Deus, no entanto, os sustentou. Ele lhes deu o maná do céu como pão diário e codornizes para a carne. Fez brotar água da rocha. Guiou-os com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No terceiro mês após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai e acamparam em frente ao monte Sinai. Deus chamou Moisés ao monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, a voz de Deus chamou Moisés do meio da nuvem. A aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no topo do monte. Deus entregou a Moisés as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, um código moral e espiritual, para guiar o povo. Enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente, pediu a Arão que lhes fizesse um deus. Arão cedeu à pressão e construiu um bezerro de ouro. O povo o adorou, dizendo: "Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito." Deus, irado, disse a Moisés que destruiria aquele povo rebelde. Mas Moisés intercedeu por eles, lembrando a Deus suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. Ao ver o bezerro de ouro e as danças, sua própria ira se acendeu. Ele jogou as tábuas no chão, quebrando-as aos pés do monte. Destruiu o bezerro de ouro, moendo-o e espalhando pó sobre a água, fazendo o povo beber. Moisés teve que subir novamente ao monte para interceder pelo povo e receber novas tábuas. Apesar dos milagres e da presença de Deus, a fé do povo era frágil. Eles murmuraram constantemente e sua desobediência os levou a vagar pelo deserto por 40 anos. Moisés, o grande líder, também teve seus momentos de falha. Em uma ocasião, quando o povo reclamava por água, Deus mandou Moisés falar à rocha para que dela saísse água. Mas Moisés, cansado da rebelião do povo, bateu na rocha 2 vezes com sua vara, em vez de apenas falar. Por essa desobediência e por não ter santificado o nome de Deus diante dos filhos de Israel, Deus disse a Moisés e Arão: "Por isso, vocês não levarão esta congregação à terra que lhes dei." Foi uma punição severa para o homem que dedicou sua vida a libertar o povo. Moisés veria a terra prometida de longe, mas não entraria nela. Aos 120 anos, Moisés subiu ao monte Nebo. De lá, o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã, a terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor disse a Moisés: "Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a sua descendência darei. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela." Ali no Monte Nebo, Moisés, o maior profeta e líder de Israel, morreu. Ninguém sabe onde ele foi sepultado. A jornada de Moisés é um testemunho do poder de Deus e da complexidade da natureza humana. Ele foi um homem com falhas, com momentos de dúvida e ira, mas também de uma fé inabalável e uma dedicação sacrificial. Ele liderou um povo escravo à liberdade, recebeu a lei de Deus e estabeleceu as bases da nação de Israel. Sua vida é um drama humano intenso, cheio de altos e baixos, que nos lembra que a grandeza muitas vezes surge da superação das próprias fraquezas e da obediência a um chamado maior. Qual momento da vida de Moisés mais te impactou? Deixe sua reflexão nos comentários. Se você sentiu o poder dessa narrativa, deixe seu like. Inscreva-se em Narrativas Sagradas e ative o sininho para não perder mais nenhuma jornada épica pelos mistérios e dramas da Bíblia.